Apresentação. Senhoras e senhores, um bom dia a todos e todas. Uma satisfação estar aqui presidindo a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos aqui com o quórum praticamente completo, com todos os integrantes. Quero agradecer a presença do deputado Antídio Lunelli, deputado Lucas Neves, deputado Júlio Garcia, deputado Fabiano da Luz. Deputado vai estar participando, representando o deputado Carlos Humberto, grande... Isso, o deputado Ivan também está presente, mas está aí circulando em algum lugar, né, deputado Fabiano? Então, tá bom. Senhoras e senhores, eu quero primeiro dizer que esta é a nossa 7ª reunião ordinária da Comissão de Turismo e Meio Ambiente e ela acontece aqui em Blumenau, inaugurando as nossas sessões itinerantes. Quero também aqui registrar a presença do deputado Jerry Consoli, que acompanha a gente, já compôs essa comissão por um período, e que também é interessado ao debate que faremos após a ordem do dia desta comissão, que será ouvir a defesa civil de 3 cidades importantes aqui do Vale do Itajaí. Nós temos aqui, eu coloco em votação, em discussão, a ata da 6ª reunião ordinária da 20ª legislatura. Em discussão, quem não queira discutir, então em votação. Todos concordam? Aprovada a nossa ata da 6ª reunião. Ordem do dia. Nós temos aqui para discussão e votação 2 requerimentos. O requerimento de número 109/2024, autoria deste deputado Marcos de Abreu Marquito, requerendo a realização de reunião com convidados, objetivando discutir o cenário atual das instâncias de governança regional do turismo, as IGRs, e os resultados obtidos a partir da realização do seminário de regionalização do turismo. Coloco em discussão, em votação. Quem concorda permaneça como está, aprovado por unanimidade. Requerimento de número 108, também deste deputado, requerendo a participação no Fórum de Políticas Públicas em Cicloturismo, parte integrante do evento do Convale 24, 3ª Conferência de Cicloturismo do Vale Europeu, que ocorrerá no município de Timbó, município aqui vizinho, visando definir os tópicos essenciais para o prosseguimento na regulamentação desta atividade turística para o estado de Santa Catarina. Coloco em discussão, coloco em votação. Quem concorda permanece como está. Está aprovado o requerimento de número 108. Nós temos aqui alguns projetos para relatar. Eu inicio um projeto de relatoria do deputado Antídio Lunelli, que é o PL de número 066/2023, que é de autoria do deputado Ivan Nats. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores e senhoras deputados e o público que nos assiste. Eu relato o parecer ao projeto de lei número 0066/2023, de autoria do deputado Ivan Nats, que altera o artigo 27 da Lei Estadual número 12.854 de 2023, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais. A matéria foi lida no expediente do dia 29 de março de 2023 e na Comissão de Justiça o relator emitiu o voto pela admissibilidade do projeto, apresentando uma emenda substitutiva global às folhas 11 e 12, sendo seu parecer acolhido pela unanimidade dos pares. Situação igual se deu na Comissão de Finanças e Tributação, assim como na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Cabe à Comissão de Turismo e Meio Ambiente o exame da matéria quanto aos aspectos temáticos ou áreas de atividades afins, cabendo exercer sua função legislativa e fiscalizadora, a teor do regimento interno, em especial condição:
as disposições que tratam especificamente das questões atinentes à proteção de animais no estado de Santa Catarina, sem prejuízo da primazia das iniciativas que convergem ao interesse público. As questões quanto à constitucionalidade e legalidade da matéria já foram superadas. Portanto, em consonância com a ordem constitucional, da mesma forma, estão vencidas as avaliações dos aspectos de índole financeira e orçamentária. Neste colegiado, vislumbro que o projeto em análise, nos termos da emenda substitutiva global e meritória, tem relevância social e atende ao interesse público, na medida em que amplia, sem prejuízo da apuração da responsabilidade civil ou penal cabível, o rol das penalidades aos infratores e inova quanto às possibilidades de ressarcimento das despesas ou custeio delas, sempre em desfavor dos que cometem ilícitos que possam submeter animais a situações de crueldade e maus tratos. Assim, o projeto visa alterar a Lei Estadual número 12.854/2023, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, buscando atualizar as penalidades referentes ao descumprimento da referida norma. Entendo inexistir motivação para desaprovar a iniciativa nesta Comissão de Turismo e Meio Ambiente, considerando a presença do interesse público e estando adequado às normas vigentes. Voto pela aprovação do projeto de lei número 0066/2023, nos termos da emenda substitutiva global de folhas 11 e 12, devendo a matéria seguir o seu caminho regimental, isto é, ser remetida ainda à Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Antídio Lunelli, pela leitura do seu relatório. Eu queria colocar aqui em discussão o relatório do deputado Antídio Lunelli. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação o relatório do deputado Antídio Lunelli. Quem concorda permaneça como está. O projeto, então, o parecer está aprovado por unanimidade nesta comissão. Agora nós temos aqui para eu relatar o projeto de lei de número 018/2019, que é de autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no estado de Santa Catarina. Um tema oportuno para essa nossa sessão itinerante e que a Casa fez todo o esforço para que ele viesse para a votação. Trata-se do projeto de lei de autoria do deputado Nilson Berlanda, que pretende regulamentar questões atinentes ao licenciamento ambiental e à fiscalização de barragens, estabelecendo diretrizes para o licenciamento ambiental e fiscalização de barragens, como também para a segurança e depósito de rejeitos e resíduos minerários e industriais. Quero destacar que esta é uma tramitação aqui na Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Nós teremos ainda na ordem do dia um projeto de lei de autoria do deputado Gerry Consoli, que trará sobre o sistema de informação em relação às barragens no estado de Santa Catarina. E nesta matéria, o proponente aponta em sua justificativa os desastres ocorridos no estado de Minas Gerais. É importante destacar que essa matéria foi protocolada em 2019. Apresentando como base as normativas desse mesmo estado, a fim de evitar que tais tragédias ocorram também em Santa Catarina. Então, o autor, o deputado Berlanda, se inspirou nas iniciativas legislativas de Minas Gerais, naquela ocasião,
E, ao tempo, durante a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, o proponente apresentou emenda substitutiva global, objetivando aprimorar o texto quanto aos estudos de impactos ambientais para o licenciamento de barragens, bem como regras mais rígidas de fiscalização. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, aprovou-se por unanimidade o pedido de diligência à Casa Civil e, por meio desta, ao Instituto de Meio Ambiente, o IMA, e à Defesa Civil. O IMA, a partir de sua diretoria, apresentou diversas sugestões. No caso dessas sugestões, a consultoria jurídica da Casa do Estado da Defesa Civil apontou que o projeto de lei está em consonância com a legislação vigente, a Lei Federal 12.334/2010, encaminhando algumas sugestões de adequação. A apresentação do Plano de Continuidade de Atividades, o PCA, que se estipule um prazo máximo para adequação dos empreendimentos que se encontrem sem licenciamento ambiental, a regulamentação dos órgãos ou entidades competentes para análise do plano de ação de emergência e o acréscimo do termo quanto necessário nos incisos 4 e 5 do artigo 14, por se tratar de barragem de contenção de resíduos ou acumulação de materiais contaminantes. A Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico e Diretoria de Saneamento e Meio Ambiente, Diretoria de Recursos Hídricos, por sua consultoria jurídica, manifestam no sentido de apontar um vício de inconstitucionalidade no referido projeto de lei, por entender a infringência de competência do governador à direção superior da administração estadual em sua organização e funcionamento, tendo em vista que o projeto de lei cria atribuições a órgãos e entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente. Posteriormente, a consultoria jurídica emitiu parecer a partir da manifestação da unidade técnica pela contrariedade ao interesse público, tendo em vista a lei federal que dispõe e que cabe ao empreendedor e não ao órgão fiscalizador a responsabilidade de realização de inspeção periódica. Nesse mesmo sentido, foi a manifestação da Secretaria do Estado da Proteção Civil. Ato contínuo, a Procuradoria-Geral do Estado emitiu parecer que o referido projeto de lei usurpa competências expressamente elencadas ao chefe do Poder Executivo ao criar novas atribuições, e o deputado Milton Obus apresentou uma subemenda modificativa com relação ao artigo 1º, 2º e 3º. Em seu relatório, o relator na Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer no sentido de aprovação do projeto de lei, número 18 de 2019, na forma de emenda substitutiva global do autor, de autoria do deputado Nilson Berlanda, e com subemenda modificativa apresentada pelo deputado Milton Obus, por fim, requerendo arquivamento do projeto de lei número 155.8 de 2019, por se tratar de matéria idêntica, um projeto que estava apensado a este. Nesta Comissão de Turismo e Meio Ambiente, primeiramente, diante das modificações a partir das emendas, o relator opinou por novas diligências aos órgãos técnicos estaduais envolvidos na temática, aprovado por unanimidade. Em sede de manifestação, a Subsecretaria ou a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico e o Instituto do Meio Ambiente opinaram favorável ao projeto de lei, apontando algumas melhorias. Retirou-se os pedidos de manifestação à Casa Civil para a manifestação à Secretaria Executiva do Meio Ambiente, do Conselho Estadual do Meio Ambiente e da Agência Nacional de Mineração, aprovado por unanimidade. O Conselho Estadual de Meio Ambiente manifestou-se no sentido de entender que o referido projeto tem incoerência carente de informações técnicas e conceituais, e a matéria encontra-se em trâmite nesta comissão, cuja relatoria foi avocada para este presidente. Assim, da análise pertinente, vislumbro que o projeto de lei, ao instituir Política Estadual de Segurança de Barragem, a PSB de Santa Catarina, com a regulamentação acerca de licenciamento ambiental e a fiscalização das barragens, propõe resguardar a proteção da vida humana e do meio ambiente sob o princípio da prevenção, ao estabelecer normas de segurança, manutenção e acompanhamento dessas estruturas, com o intuito de evitar que ocorra no estado de Santa Catarina acidentes de tamanha monta como ocorrido no estado de Minas Gerais. Para tanto, diante da manifestação dos órgãos técnicos, apresenta-se subemenda modificativa para tanto a adequação das terminologias como a apontada necessidade de mudanças das terminologias das licenças ambientais, como a necessidade de se incluir as entidades do Sistema
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos como órgãos competentes quanto ao licenciamento e fiscalização. Ademais, o órgão técnico, Secretaria do Estado de Defesa Civil, sugere a inclusão e da apresentação do Plano de Continuidade das Atividades, o PCA, no momento da obtenção da LAP. Por isso, acrescenta-se a linha G no inciso 2 do referido artigo. Esse parecer retoma o texto do substantivo global apresentado pelo deputado proponente, deputado Berlanda, tendo em vista a importância da caracterização elencada no artigo 1º e demais, onde se inserem também as estruturas de barragens de águas ou líquidos, o que não está previsto na subemenda apresentada pelo deputado Milton Obos, esvaziando completamente o teor protetivo da proposta inicial apresentada pelo autor. Então, a gente está apresentando uma emenda modificativa que recupera que essa política estadual inclua também as barragens de produtos líquidos, isso é, as barragens de recursos hídricos de água. Já se conhece que uma das principais causas que levam a acidentes são as fortes chuvas, cenário este que permeia a realidade catarinense, diante dos intensos períodos chuvosos em regiões do estado. Para tanto, vislumbra-se a necessidade de assegurar a integridade operacional e estrutural das barragens como meio de prevenção e mitigação dos possíveis riscos, a fim de resguardar a proteção das pessoas, do meio ambiente e das instalações e equipamentos públicos, razão pela qual merece ser acatada. Ressalta-se que, diante da maioria das modificações no texto normativo, serem de cunho de adequação às terminologias LAP, LAI e LAO, a partir da denominação estabelecida no Código Estadual de Meio Ambiente. Apresenta-se subemenda modificativa e não substitutivo global. Ante exposto, voto com o fundamento do artigo 144, 209 do nosso regimento interno da Assembleia Legislativa pela aprovação do projeto de lei de número 018/2019 com subemenda modificativa que se apresenta nesta comissão, a subemenda modificativa apresentada na Comissão de Constituição e Justiça pelo deputado Milton Obos. Este é o meu voto e eu coloco em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação o parecer com a emenda modificativa. Não havendo manifestação, eu dou por aprovada por unanimidade a emenda modificativa neste relatório. Senhoras e senhores, diante do nosso pedido, a gente agora avança na Comissão de Turismo e Ambiente. Senhor presidente. Por favor. Só queria registrar a presença aqui de um dos mais brilhantes secretários de turismo do estado de Santa Catarina e até do Brasil. É uma pessoa que tem ajudado bastante ao desenvolvimento do turismo regional. Meu colega, secretário Marcelo Groia, ele que é um exponente de turismo catarinense, tem feito um grande trabalho aí. Obrigado. Aqui. Muito obrigado, deputado, pela manifestação. Eu quero aqui também fazer menção à presença da Daina Maressa Pamato, que é supervisora de políticas públicas da FECAM, do Colegiado de Defesa Civil e do Colegiado de Turismo da FECAM, pela presença. Também vejo aqui a presença de inúmeros integrantes de defesa civis dos municípios da região e também da Defesa Civil do Estado, que já justificou sua ausência. Também quero registrar a presença da AMAV, da Associação dos Municípios do Vale do Itajaí, e também reforçar a presença do deputado Gerry Consoli com a nossa atividade, um dos motivadores dessa atividade. Eu queria agora aqui abrir espaço para participação e manifestação aberta dos representantes da Defesa Civil do município de Rio do Sul, Renato Abreu, também o José Eduardo Rosário, representante da Defesa Civil de Ibirama, e o Jonathan Petrovski Reiki de Taió. É isso?
Então, eu abro a palavra inicialmente para que o Renato Abreu faça a sua manifestação. Pode ser aqui no púlpito, por favor, e dizer que essa nossa atividade, ela busca garantir uma radiografia da situação da Defesa Civil e da situação pós eventos climáticos extremos que a região passou e vem passando de forma cada vez mais frequente. E quero dizer que essa comissão tem se dedicado a esse trabalho. Nós também chamamos a Defesa Civil do Governo do Estado, que não pôde estar presente, e também o GED Clima, que é um grupo interinstitucional estabelecido pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, do qual a gente, enquanto Assembleia Legislativa, também faz parte deste grupo de trabalho e dessa responsabilidade. Então, eu passo a palavra para o Renato Abreu, ele tem aí seu tempo para manifestação e para apontar um pouco da situação da região. Obrigado. Obrigado, deputado Marquito, demais deputados que compõem essa mesa, em especial nosso deputado suplente Jé, que está aqui presente, um grande guerreiro aí que está à frente dessa luta, está trazendo muitos benefícios à nossa legislação catarinense para a melhoria e qualidade das defesas civis dos municípios do Estado. Agradeço também a presença dos nossos outros dois representantes do Alto Vale, José Eduardo e Jonathan, que estamos lá no Alto Vale diuturnamente lutando, né, pela melhoria da qualidade de vida da nossa situação, da nossa população referente à defesa civil. Agradeço e parabenizo também a presença dos demais representantes das defesas civis dos municípios, né, em nome do Coronel Menestrina, demais representantes das defesas civis que estão aqui acompanhando essa sessão. Estou falando também em nome, como os outros dois vão falar, em nome dos municípios do Alto Vale, 28 municípios do Alto Vale, que em outubro e novembro foram assolados com a segunda, no caso Rio do Sul, com a segunda maior enchente, catástrofe que o município passou ao longo de sua história. Taió, depois vai falar, maior enchente da história do município de Taió. Falar o que, né, da nossa situação atual, dos nossos equipamentos públicos. Eu vou passar um número rápido para os senhores aqui, que dentro de todo o prejuízos e danos que nós tivemos no município de Rio do Sul, foram levantados através dos planos de trabalho 56 milhões em prejuízos públicos naquele município. Foram mais de 400 vias públicas alagadas e deterioradas por conta das enchentes, toda a parte de drenagem pluvial bastante comprometida, equipamentos públicos como postos de saúde, escolas, delegacia, o próprio corpo de bombeiros, e sem contar todo o comércio que movimenta toda a economia do município, foi fortemente impactado pelas enchentes. Pasmem, senhores, isso foi a segunda enchente, dia 18 de novembro, meia-noite e 40 do dia 18 de novembro de 2023. Hoje, dia 7 de maio de 2024. 56 milhões foram encaminhados ao governo federal. Isso não é uma crítica, é uma constatação, que fique bem claro, é uma constatação. 56 milhões em planos de trabalho foram encaminhados para o governo federal, que é a quem a gente encaminha através do sistema de defesa civil. Desses 56 milhões, vieram em torno de 11 milhões. Faltam 45 milhões de reais que teriam que vir através dos planos de trabalhos apresentados para que o município volte à sua normalidade. Voltar à sua normalidade não é uma questão de maquiagem, é uma questão de vida da população, de autoestima da população. E isso a gente vem falar aqui, senhores, a agilidade para que esses recursos venham para o município nesse momento de catástrofe. A gente espera que no futuro esses recursos venham de forma preventiva, porque em tudo na vida é melhor prevenir do que remediar. E na defesa civil, a palavra prevenção não ocorre, não acontece, recurso para prevenção não existe. Existe recurso para resposta e estabelecimento de reconstrução. E é quando o fato já aconteceu, quando a população já foi afetada, quando pessoas já morreram, já perderam tudo, como nós estamos vendo lá no Rio Grande do Sul agora, onde mais de 800 milhões de pessoas estão impactadas direta e indiretamente. O último número que eu me lembro, 78 mortos, quase 200, com um total aí de 200 desaparecidos, total mortos e desaparecidos 200 pessoas.
Isso não volta mais. Então, senhores deputados, é através da Alesc, através da Câmara de Vereadores, através da Câmara Federal, que as leis são feitas, as leis são produzidas e essas leis têm que serem executadas. O deputado Gerno, pouco tempo que esteve lá, propôs várias legislações importantes, né? Uma delas foi a lei de ajuda mútua, que trouxe bastante capacidade dos municípios ajudarem os outros municípios com segurança jurídica em momento de catástrofe. Eu trago aqui algumas propostas, que depois eu posso passar por escrito também, mas vai ficar gravado aqui na filmagem, né? Que é a Alesc trabalhar para que o projeto de lei de autoria do deputado Camilo, tem um projeto de lei do deputado Camilo, que pelo que eu me lembro, no ano passado eu também fazia parte do colegiado da FECAM, como na diretoria, nós passamos, peregrinamos passamos, é seu o projeto? É do deputado Camilo, né? Nós passamos de gabinete em gabinete, solicitando empenho dos deputados para isso, solicitamos o projeto do deputado Napoleão, que foi aprovado para a agilidade do recurso vir para os municípios em situação de desastre. Então, nós pedimos que o projeto do deputado Camilo, que coloca dinheiro no fundo, que já existe um fundo, mas não existe dinheiro no Fundo de Defesa Civil, que esse dinheiro vá para lá, que o Estado preveja um recurso que seja carimbado para o Fundo de Defesa Civil. Legislações que fortaleçam as defesas civis municipais, como legislação que vincule ao município o repasse de verba condicionado para que o município tenha uma estrutura mínima de defesa civil. Hoje, vários municípios do estado não têm uma estrutura mínima de defesa civil. É o secretário de Agricultura, que é também diretor de defesa civil, ou qualquer outro funcionário que acumula função. Ele não tem aquela rotina diária e quando o desastre acontece, eles ficam perdidos e não sabem o que fazer. Agilidade no envio de recursos, que eu já falei que a lei do deputado Napoleão ajuda bastante nisso. Acionar o colegiado, nos colocamos à disposição, né? A Daina está ali, é a nossa secretária da FECAM, colocar o colegiado da FECAM e os colegiados também das associações do município à disposição dos senhores, para que vocês façam reunião conosco e nos leve nessas reuniões para que a gente possa ajudar na produção de materiais robustos, de leis robustas para o fortalecimento das defesas civis. Colocar todas as obras do projeto JAICA em execução. O projeto JAICA já tem anos e anos e anos e mais anos. Quem é mais antigo de defesa civil aqui sabe melhor do que eu isso. Várias obras estruturantes e serviços do projeto JAICA já estão com o projeto pronto há anos e esses projetos não são colocados em prática. E o fortalecimento da defesa civil, um dos caminhos seria tornar a defesa civil, o assunto de defesa civil, uma política de Estado, senhores deputados. Assim como nós temos a educação, a saúde e a segurança como política de Estado, como um tripé de sustentáculo dos nossos estados, que a defesa civil seja esse quarto pé. Por quê? Vejam, infelizmente eu vou dar esse exemplo, Rio Grande do Sul. Todas as estruturas de segurança pública, de saúde e educação estão colapsadas lá, ou estão com uma grande dificuldade e foram fortemente impactadas. Por quê? Por causa de um desastre. E se nós tivermos as defesas civis como uma política de Estado, como um quarto tripé de um assunto que seja importante para o nosso Estado, isso traria muitos recursos preventivos para os municípios e estados, que provavelmente e com certeza minimizariam e mitigariam em muito o resultado dessas catástrofes que nós temos aí. Os prejuízos que estão sendo causados no Rio Grande do Sul e foram causados aqui na região do Alto Vale, que foi feito um levantamento no Alto Vale, foram quase R$1 bilhão de prejuízos e danos na enchente de outubro e novembro no Alto Vale. Com certeza esse dinheiro é muito menor, e todas as outras catástrofes já aconteceram, muito menor do que se esse projeto JAICA e outros projetos estruturantes, preventivos, fossem colocados em prática em todos os municípios. Então, deputados, eu agradeço, peço desculpas se eu me adiantei do meu tempo, porque tem mais 2 colegas para falar. Fica aqui a nossa fala, me perdoe a ênfase no que eu falo, porque
estou aí na Defesa Civil, como falei há pouco tempo, mas é um assunto bastante fervoroso, né? Fervilhante aí no nosso sangue, quando a gente passa a labutar à frente desse sacerdócio, né? Eu sou policial militar de carreira da reserva remunerada e também tenho a Polícia Militar e a Segurança Pública como sacerdócio. E esse é o meu segundo sacerdócio, está à frente da Defesa Civil do município de Rio do Sul. Espero, senhores, outros representantes da Defesa Civil, que eu tenha representado os senhores bem, e fica o meu agradecimento mais uma vez ao deputado Gerry e à Assembleia Legislativa por ter nos aberto esse espaço. Muito obrigado, Renato Abreu. Eu queria dizer da importância também da fala. Eu acho que esse momento é oportuno. O fato é que os eventos climáticos extremos nunca mais sairão da nossa pauta. Essa é uma realidade. A administração pública, a gestão pública, as instituições, as entidades vão precisar alterar as suas relações com essas instituições, especialmente com a Defesa Civil. A gente vai ter que cada vez mais ter ações voltadas a ter ações preventivas, a garantir equipamentos adequados, a procedimentos adequados, porque o que a gente está realmente evidenciando é que vai precisar de políticas de convivência com esses eventos climáticos extremos. Então, é fundamental fazer esse debate. Eu quero dizer que a comissão aqui de Turismo e Meio Ambiente, do qual presido, a gente tem se dedicado, junto com a Secretaria da Comissão, de reunir os projetos de lei dessa natureza, de reunir os projetos de lei ligados às mudanças climáticas e às ações de enfrentamento e de convivência com as mudanças climáticas. Tendo em vista que ações de prevenção são de acordo com também ações de proteção ambiental, obviamente, mas também de informação, de formação, de capacitação, de comunicação com a população como um todo e de garantir e adequar infraestruturas necessárias para momentos de crise e momentos extremos. Então, a gente está alinhado. Acho que é importante as tuas reivindicações para casa das tramitações, mas também no diálogo com o governo federal. Tenho certeza que aqui temos mandatos com relação direta com o governo federal para poder fazer essa mediação. Tem todo um esforço hoje dedicado especialmente aos ministérios que integram essas frentes em relação aos eventos climáticos extremos no Brasil. Então, a gente tem aqui, a tua voz não foi uma voz ao vento, certamente ela repercutirá na nossa ação aqui da comissão, e agradecer a tua presença, mediada pelo deputado Gerry Consul. Muito obrigado, deputado, e reforço, acionem os colegiados, acionem, que nós temos muito a contribuir. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero agora chamar o José Eduardo Rosário, de Ibirama, para fazer a fala dele também, representando o município. Antes do José Eduardo, eu estou em mãos aqui com o relatório de número 17/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, um relatório que demonstra que nós temos hoje, dos 295 municípios, 100 municípios ou 98 municípios são municípios de alto risco para os eventos climáticos extremos. Esse relatório ele é muito qualificado, ele demonstra a necessidade de estruturar as defesas civis municipais, de criar mecanismos para o trabalho de prevenção, mas principalmente de constituir protocolos, ter recurso, o fundo funcionando. Eu recomendo aos deputados, aos colegas aqui que também tenham acesso, eu posso disponibilizar depois virtualmente esse relatório. José Eduardo, fica à vontade. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia às demais autoridades, às pessoas que nos acompanham, à nossa comunidade, aos técnicos das defesas civis. Gostaria de iniciar, primeiramente, ressaltando as pessoas das defesas civis que estão presentes. Presidente Getúlio, Agrolândia, Trombudo Central, nós temos Taió, Rio do Sul, e aí eu falo e estendo os cumprimentos a todas as defesas civis de todo o nosso estado de Santa Catarina. Independentemente de associação, independentemente de colegiado, nós temos que entender de que defesa civil, ele é um trabalho que tem que ser cada vez mais bem articulado. Nós precisamos aproximar as defesas civis de todas as regiões, de maneira integral. Trazendo a importância das defesas civis, nós temos que parar com essa questão de falar de defesa civil somente quando está chovendo. Isso é um grave problema da nossa sociedade. Falar sobre chuvas, falar sobre problemas em relação a mudanças climáticas, somente quando está caindo a água. Então eu parabenizo a ação de hoje, muito importante falar sobre isso. Quando falamos em defesa civil, temos que puxar a nossa lei
que é a nossa Lei 12.608, que agora foi alterada para outro número de lei, e traz as ações das defesas civis em nível nacional, estadual e municipal. E lá traz foco nas ações preventivas, mitigatórias e preparatórias. E, infelizmente, o foco é sempre em resposta e recuperação. Prevenção sempre será a melhor forma de nós agirmos, sempre será a melhor forma de nós atuarmos, e sinto muito que muitas vezes não é feito dessa forma. Prevenção, mitigação e preparação tem que ser o foco, tem que ser pensado sempre. Os governos, em nível municipal, estadual e federal, devem pensar sempre nas medidas preventivas. Aproveito para falar, eu estava acompanhando a questão da leitura do projeto sobre a questão das barragens, e já vou citar logo de cara, no nosso projeto de obras estruturais, o projeto JAICA, que traz também a questão das barragens. Falo da extrema importância desses projetos, mas também falo da importância de unir a comunidade a esses projetos. Quando se fala em barragens, a estrutura ela deve ser sim reformada, deve ser sim vista, mas é preciso que planos de emergência, planos emergenciais sejam feitos em relação a essas barragens. Inclua a comunidade nas ações, que a comunidade esteja inclusa e saiba o que está sendo feito. Simulados de evacuação, políticas preventivas, planos de contingência que salvam vidas, ou seja, ações preventivas. Estou nesse momento, represento a Defesa Civil do município de Ibirama e estou atualmente na função de coordenador geral do colegiado de Defesa Civil dos municípios da AMAV. E quando nós falamos em AMAV, falamos de uma complexidade muito grande de municípios, que traz muitos problemas, tanto hidrológicos quanto geológicos. Nós temos um vale do Itajaí com uma geografia extremamente desfavorável para nós, com muitos deslizamentos, enxurradas nos vales, uma bacia hidrográfica extremamente complexa, que traz vários problemas para os 28 municípios. Bom, os números já foram falados pelo Coronel Abreu, os números de danos e prejuízos são abismais. E as estruturas de defesa civil dos municípios da AMAV muitas vezes não dão conta dessa questão do tamanho da dimensão do problema. A AMAV, dos 28 municípios, grande maioria das defesas civis, digo 90%, a estrutura de defesa civil é o quê? É um coordenador. É uma pessoa que peita todo o evento, que traz a responsabilidade para si mesmo. Isso é um desgaste extremamente grande, psicológico, físico, mental, extremamente grave para todas as defesas civis. Estruturação mínima das defesas civis em todos os níveis, principalmente onde o problema de fato acontece, que é nos municípios. Isso é uma política pública que deve ser levada adiante. Obrigar que os municípios eles adotem uma estruturação mínima das defesas civis. Isso é muito, muito, muito importante. Isso tem que partir de vocês, nós aqui, enquanto Alesc, enquanto governo estadual, governo federal, levar isso adiante. É muito importante mesmo. Além disso, eu trago a necessidade de profissionalização do cargo, que nós tenhamos nas defesas civis técnicos profissionais nessa área. Destaco aqui um curso extremamente importante, o Técnico em Defesa Civil, uma ação que ela iniciou há um bom tempo e que está em andamento nos cursos. Por exemplo, o IFC de Camboriú, ele possibilita um curso técnico em defesa civil. É uma chance de nós profissionalizarmos cada vez mais a nossa profissão. Fazendo isso, nós trazemos uma responsabilidade a mais e uma qualificação técnica muito maior, consequentemente salvando ainda mais vidas. Outras necessidades que nós precisamos ter: proximidade do governo estadual com os municípios, facilitar os trâmites, principalmente na captação de recursos. É uma vergonha 10% dos recursos pedidos chegarem aos municípios. Quem sofre com o evento é o município. Enquanto há demora, enquanto há o processo moroso, nós temos pessoas que precisam dormir, precisam comer, precisam beber água, precisam ter o aconchego e, infelizmente, o desastre não espera. Nós estamos vendo, eles tendem a ser maiores em quantidade e maiores em severidade, cada vez mais. Então não esperemos que seja cada vez mais brando os problemas, eles serão cada vez piores. Infelizmente essa é a questão. Nós precisamos nos preparar cada vez mais. Dito isso, não quero me estender muito na minha fala também, destaco mais uma vez, proximidade da Defesa Civil do Estado com a Defesa Civil dos municípios, agilidade no processo de captação de recursos para o governo federal e que nós possamos cada vez mais, por meio de associações de municípios, inclusive coloco o Colegiado de Defesa Civil da AMAV à disposição dos senhores, eu os convido aqui publicamente para nós fazermos uma reunião lá na Associação do Alto Vale,
para que nós possamos discutir políticas públicas eficazes, possamos levar isso para atingir cada vez mais os municípios. Nosso objetivo, né, Coronel Abreu, enquanto Defesa Civil, é sempre fortalecer as nossas defesas civis, fortalecer em nível municipal, fazer com que os recursos eles cheguem cada vez mais aos municípios, fazer a proximidade dos municípios, ou seja, a lei de ajuda mútua, um importante instrumento que nós já tivemos em nível de ALESC e que é extremamente viável e que mostra o quê? Que individualmente nós somos importantes, mas juntos nós somos essenciais. Então mostra a união dos municípios e a importância de nós cada vez mais adotarmos políticas públicas não somente em nível municipal, em nível regional, fazer essas pequenas políticas públicas abrangerem uma área maior. Para finalizar, eu gostaria de citar um assunto extremamente importante e que é o principal foco dos últimos dias, que é o Rio Grande do Sul. Minha solidariedade aos nossos irmãos gaúchos, ao estado vizinho, que está vivendo a maior catástrofe da sua história e que, como Santa Catarina já passou por muitos eventos assim, nós nos solidarizamos por isso e é muito gratificante ver a união de todos os estados do nosso país, a união de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, e mostra a força do povo brasileiro. Então, deixo aqui uma frase que é extremamente importante e mostra de que quem não vive para servir, não serve para viver. Ou seja, nós precisamos cada vez mais auxiliar aqueles que precisam, estreitar os laços entre as defesas civis e entender que a dor do próximo sempre vai ser uma dor coletiva e nunca individual. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, José Eduardo. Agora eu já passo diretamente para o Jonathan Petrovski Helk, de Itaió. Como? Retke. Aqui está com... Ah, tá certo. Diz o meu amigo aqui, ó, deputado Júlio, que um manezinho dele falar em alemão, a gente tem que trabalhar essa... Faz parte, deputado. Muito bom dia, deputados. Para mim é uma honra estar aqui representando o município de Itaió, né? Eu sou bombeiro comunitário há 15 anos, né? Já estive à frente de vários eventos no município, né? E hoje eu estou representando a Defesa Civil do município de Itaió. Vai fazer 6 anos agora em julho. Vou falar o que eu passei, no caso. Tivemos aí a maior enchente no município de Itaió, já registrada, com 12,40 metros, ou seja, 70% do município foi atingido por enchente, né? A água nas casas, chegando quase, em algumas casas até passou, mas muitas casas chegou quase no segundo piso, né? A gente é acostumado com enchente aí de 9 metros, 10 metros, e essa enchente superou todas as expectativas, tudo que a gente tinha de treinamento anterior, superou tudo, né? Era muita gente ligando no 199, no 193, né, do Corpo de Bombeiros, pedindo socorro. E o que a gente não tinha? Barcos. A gente não tinha equipamentos, né? Eu e meus colegas começamos a ligar para vários municípios aqui, até estão aqui presentes, né? Agradeço esse pessoal também que nos auxiliou. Veio o bombeiro voluntário, veio o exército, veio a marinha para nos auxiliar naquele momento de angústia. Teve horas ali na madrugada que o Cobom do bombeiro tinha 86 ocorrências abertas, ou seja, tinha 86 pessoas ou famílias precisando de ajuda e a gente não estava conseguindo chegar, né? Disponibilizamos as equipes, controlamos equipes para um lado, para o outro. Eu tenho 3 abrigos. No momento de enchente a gente teve que abrir mais 2 ou 3, porque a gente não conseguia atravessar a cidade. Quem conhece Itaió, o rio Itajaí corta a cidade ao meio, né? E nesse momento de 12 metros e pouco ali, a água ela sai da calha do rio e vem para Coronel Federsen, para a Avenida Luiz Bertoli, que são as nossas 2 avenidas, nossas 2 ruas principais, impossibilitando de um barco de menor porte atravessar de um bairro ao outro, né? Tivemos também mortes em Itaió, infelizmente, né? É até difícil de falar, né, nesse momento,
porque a gente estava lá trabalhando e daqui a pouco saiu a imagem de um carro caindo dentro da água, a gente não poder fazer alguma coisa no momento. Graças a Deus o bombeiro foi no local na hora, mas infelizmente teve uma vítima fatal na hora, uma vítima horas depois e outra vítima 12 dias depois, no caso. O que eu peço para os senhores é agilidade e na parte burocrática da coisa. Hoje eu tive 22 residências afetadas que eu tive que interditar, né? E não é fácil chegar para o cidadão proprietário que batalhou anos e anos para ter aquela residência e agora chegar e interditar, né? Eu tenho que chegar e prometer uma coisa que eu não tenho certeza que eu vou conseguir fazer, que é uma residência nova para esse cidadão, né? Hoje a gente tem umas políticas aí que amarra demais. A gente precisa ser uma coisa mais ampla, mais rápida, né? Esse pessoal está sendo atendido pelo município de Itaió, a gente tem o amparo da assistência social, no caso, né? Mas a gente precisa, como meus colegas falaram, a gente precisa ser ágil, tem que ter agilidade, ajuda da Assembleia, no caso. Seria isso as minhas palavras. Muito obrigado, Jonathan. Quero me solidarizar também aos teus sentimentos de todos aqui, colegas da Defesa Civil, que enfrentaram e enfrentam por muitos dias, né, o que agora está sendo evidenciado também no Rio Grande do Sul. Então, nossa solidariedade e acatado também o pedido que os três fizeram sobre a ação efetiva da Assembleia Legislativa e das estruturas e legislações assim por diante. Então, agradecer mais uma vez a presença de vocês e esse espaço também que foi muito oportuno. Nosso objetivo inicial era fazer essa atividade da comissão lá em Rio do Sul, mais ampla, por conta da dinâmica e também que a gente construiu, não foi dessa vez, mas já tem saído aqui uma proposta de encaminhamento. Eu vou abrir aqui para os colegas deputados para poder também se manifestar e a gente sair daqui com um encaminhamento concreto. Deputado Marquito, pode ser? Eu quero cumprimentar todos vocês, cumprimentar todos os membros da Defesa Civil. Eu lembro 2019, depois do que aconteceu em Brumadinho, Mariana, nós discutimos na Assembleia, né, deputado Ger, a necessidade de uma vistoria em Santa Catarina, nas condições das barragens, nos córregos, nas áreas de risco. Se levantou ali inúmeros problemas, se discutiu com os municípios planos de prevenção, de evacuação, e aquilo que um dos coordenadores falou aqui, parece que só se discute em períodos de chuva, quando a água bate. Mas se falou de toda a necessidade de fazer um trabalho em Santa Catarina, e isso foi se enrolando, até que aconteceu toda a situação do ano passado. E aí vem o desespero, vem a colaboração, vem a ajuda, mas parece que é um trabalho que é o posterior ao acontecido, e não a prevenção e o evitar o acontecer. Por sorte que, com o sistema hoje de controle meteorológico, com a prevenção se consegue alertar a população do que vem por aí e se proteger. Mas realmente está se tocando num tema delicado, que é nós voltar, independente do dia de amanhã, se é sol ou chuva, discutir o que é que nós precisamos fazer para preparar o nosso Estado, prevenir que situações como o que o Rio Grande do Sul está enfrentando. Isso é um outro debate, mas a gente tem que trazer para o nosso campo aqui, para a nossa realidade aqui, o que é que nós temos que fazer hoje, para que no dia de amanhã, se acontecer uma intempérie, o Estado estar preparado para enfrentá-lo e os efeitos serem o menor possível. Por isso que é importante, presidente, que esta comissão debata esse tema, chame os profissionais da área para debater esse tema e chame o governo do Estado para que os investimentos aconteçam agora e não depois do acontecido. Obrigado. Eu mantenho aberta aqui a fala aos colegas. Deputado Gerry, quer fazer uma manifestação, por favor? Onde o senhor quiser.
Bom dia a todos, deputado Marquito, que preside essa comissão, todos os demais deputados dessa comissão, deputadas, demais deputados da ALESC, fica o nosso cumprimento. Eu quero cumprimentar a tia Abreu, né, amigo, irmão, que nos motiva sempre a ombrear com a Defesa Civil nessa causa de prevenção. Muito obrigado pelo gesto de vocês três em estarem aqui quando essa comissão abriu espaço para que vocês pudessem vir apresentar a situação e as necessidades da Defesa Civil lá do Alto Vale e a Defesa Civil de todas as regiões e de todo o Estado. Então, quero cumprimentar também a Daina da FECAM e te agradecer por ter rotineiramente visitado meu gabinete enquanto eu estive deputado e nos motivado a dar um foco todo especial para a Defesa Civil, e o que nos motivou junto com o colegiado, Abreu, para que nós pudéssemos apresentar projetos de lei que verdadeiramente tenham ajudado a Defesa Civil. Também o meu cumprimento ao vereador Alemão aqui de Blumenau, também amigo, né, muito focado nessa causa junto com o Ítalo, para que nós possamos trabalhar juntos com a comunidade, com a sociedade civil, para poder ajudar a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Fazer um agradecimento especial a essa comissão, também na pessoa da Isabelle, secretária dessa comissão, que prontamente nos dá toda a resposta e nos abre as condições. E o gesto dessa comissão de receber e dar voz à Defesa Civil do Alto Vale no dia de hoje, para nós é muito importante, para que os senhores conheçam cada vez mais as demandas que temos, as necessidades e quais as limitações estão nos impactando hoje. O povo do Alto Vale tem muito respeito por essa comissão, porque foram os senhores deputados que nos oportunizaram a audiência pública em Rio do Sul em 22 de junho do ano passado, que começou uma grande mobilização para que nós pudéssemos ter mais atenção àquela catástrofe anunciada que se abateu depois sobre nós. Também agradecer a essa comissão, deputado Júlio, e a todos os deputados, por terem aprovado de maneira extraordinária a lei de ajuda mútua, que salvou no momento de muita necessidade a cidade de Rio do Sul, porque nós não tínhamos recurso para arcar com 80 equipamentos e mais de 200 homens das cidades que não foram atingidas, que vieram nos ajudar naquele momento. Então vocês ajudaram a nossa cidade, a nossa região, pelo comprometimento e pela forma célere com que aprovaram aquele projeto de lei, e isso tem sido muito importante para a Defesa Civil também. Também aproveitar e pedir o apoio de todos os deputados na aprovação do projeto de lei 2018-2023, que será votado hoje à tarde, que se trata sobre uma visão mais adequada, mais apropriada da operação e das manutenções das barragens no âmbito do Estado de Santa Catarina. Ainda parabenizar o deputado Nilson Berlando e o ex-deputado Milton Obus pelo projeto de lei de segurança nas barragens, que está tramitando e foi agora aprovado por esta comissão. E por fim, senhores deputados dessa comissão, agora há pouco eu trocava mensagens com um deputado do Rio Grande do Sul, cujo nome é Gaúcho da Geral, que está preocupado junto com todos os outros deputados daquele estado com a situação que se abate sobre o Rio Grande do Sul, e que pós essa reunião nós teremos uma reunião por telefone com ele, e ele nos pede ajuda, pede que esta comissão, que a Defesa Civil de Santa Catarina, que é uma Defesa Civil extremamente organizada e capacitada, que nós cada vez mais possamos auxiliar o Rio Grande do Sul nesse momento e no momento seguinte, que nós possamos estender a ele os modelos de leis que os senhores aqui aprovaram e que salvaram tantos municípios, para que a gente consiga ajudar o Rio Grande do Sul e os deputados de lá a instrumentalizar leis e caminhos para que eles consigam dar uma resposta à maior catástrofe climática que eu acredito que está sendo essa no nosso país. No mais, agradecer a presença de todos e dizer que a Defesa Civil é uma instituição, um órgão que nos orgulha, Abreu. Muito obrigado por vocês terem se deslocado até aqui, atendido o chamado desta comissão. Está sendo muito importante. Parabéns mais uma vez a esta comissão e muito obrigado por nos dar voz. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, deputado Gerry. Com certeza, essa comissão está muito dedicada a esse tema. E eu queria aqui registrar a presença também da senhora Viviane Dalfenbeck, que é a gestora do Parque Nacional da Serra de Itajaí, do ICMBio, que está aqui acompanhando a gente. O deputado Ivan pediu essa solicitação, quero registrar essa presença. Quero também aqui propor os encaminhamentos, senhores deputados, agradecer a presença de todos e conversando aqui rapidamente com o deputado Júlio, a gente quer colocar em votação a aprovação aqui por essa comissão, uma reunião ampliada em conjunto com
com a FECAM e os municípios do Vale do Itajaí, e as defesas civis dos municípios, para a gente fazer uma oficina de trabalho, elencar todos os pontos necessários de prevenção, aqueles que estão suspensos ainda lá da última chuva de novembro, e a gente sair com um relatório desta comissão em conjunto com o colegiado da FECAM, em conjunto com as defesas civis e em conjunto com a Casa Legislativa, produzir esse relatório e com esse relatório nós, enquanto legisladores, avançarmos dentro da Casa Legislativa com aquilo que nós temos e também apresentarmos aos governos do Estado, ao governo federal, essas demandas para que a gente não tenha que num possível evento climático extremo que acontecerá, nós novamente ter que correr atrás do prejuízo. Então, a Comissão de Turismo e Ambiente, eu coloco aqui em votação essa solicitação, esse requerimento verbal, para a gente realizar essa reunião ampliada de trabalho na região do Vale do Itajaí. De acordo a todos, então a gente aprova esse requerimento verbal e faremos essa realização. Conto com o deputado Gerry Consoli, conto com o colegiado da FECAM e com as defesas civis da região e com os colegas deputados para a gente fazer essa reunião. Agradecer ao deputado Júlio Garcia, que foi um provocador dessa proposta, e estamos aprovados. Passo aqui para o deputado Lucas Neves, que tem mais uma proposição. Eu só quero, deputado, fazer uma sugestão que se inclua neste relatório, porque toda vez que acontece uma tragédia climática, como a que aconteceu alguns meses atrás aqui na região, deputado Gerry, como a que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, existe muito anúncio de recursos que é liberado daqui e de lá, e a gente nunca sabe o que de fato chega. Então, que os senhores, que são as pessoas que estão lá na ponta, que sofrem, que precisam do recurso, que às vezes encontram um monte de caminho, um monte de dificuldade no caminho e acabam não chegando na ponta, também nessa oportunidade, a partir da sugestão do deputado Júlio, que a gente tivesse essa informação de vocês. Olha, foi nos prometido isso, mas só chegou isso. Nós estamos esperando por isso. Para a gente poder saber, e aí independente, seja do governo do Estado ou do governo federal, para a gente saber o que de fato foi comprometido, o que chegou na ponta e o que falta chegar. Porque, de fato, é isso que acontece. A gente sabe que é anunciado muito as cifras, mas lá na ponta, de fato, não chega. Então, que isso possa ser incluído para que a gente possa ter uma noção do cenário que nós temos hoje. Muito obrigado, deputado Lucas Neves. Esse é o caminho. A gente quer levantar aquilo que está pendente das ações que aconteceram no último evento extremo climático e apontar o que é de necessidade para as ações preventivas. Quero também reforçar a necessidade da Defesa Civil do Governo do Estado estar presente nessa reunião. A gente vai tentar, dos mecanismos da Assembleia Legislativa, convocá-los para essa reunião e garantir também, de toda forma, a participação do GEDClima, que são os órgãos que está ali composto, o Tribunal de Contas, Ministério Público Federal, Tribunal de Justiça e outros órgãos que são fundamentais que acompanhem essa discussão. Então, eu agradeço a presença, eu me solidarizo e lamento profundamente o que estamos acontecendo, mas quero reforçar que é fundamental ações à frente nossa, porque a convivência com os eventos climáticos estará cada vez mais na ordem do dia. E a gente não tem mais como continuar com os mesmos mecanismos, tendo em vista que esses eventos eles vêm com cada vez mais força, intensidade e cada vez mais frequência. Então, estamos dedicados, essa comissão está a esse serviço. Eu quero agradecer a presença de todos e dou por encerrada a reunião da Comissão de Turismo e Ambiente. Obrigado.